Hoje eu tô aqui para a gente falar da metafísica aristotélica. Antes de começar a explicar a metafísica de Aristóteles, a gente precisa entender o que é metafísica. Metafísica significa meta. Sempre que a gente vai atingir uma meta, a gente precisa ir além. E física é um mundo concreto. Para o Aristóteles, essa ideia é um pouco diferente. O Aristóteles ele pensa diferente do Platão. Por quê? O Platão acreditava que existiam dois mundos. O mundo inteligível e o mundo sensível. Onde o mundo inteligível daria origem para todo mundo sensível. Tudo que existe aqui, ele foi pensado, idealizado, ele foi projetado no mundo anterior. O Aristóteles, apesar de discípulo de Platão, ele não concordava com a teoria de dois mundos, porque o mundo inteligível é um mundo improvável. Não dá para afirmar que tudo que existe no mundo concreto necessariamente tenha passado por um mundo superior, onde deu origem a tudo que está aqui. Por mais que possa existir, não dá para provar. Aristóteles era matemático e ele gostava de pensar nesse mundo concreto. Por isso ele vai dizer que o mundo é único e material. Então, pensando nesse contexto, entender a metafísica de Aristóteles é entender o mundo em que a gente vive. Metafísica busca sempre a essência, aquilo que torna o que é. Então, quando a gente pensa na metafísica de Aristóteles, a gente tem que ter dois conceitos em mente: matéria e forma. Matéria para Aristóteles é potência e a forma é o ato. O que significa isso? Significa que, se eu tenho a matéria, por exemplo, plástico, metal, tinta, tudo isso é matéria. Se eu tenho a matéria, essa matéria, plástico, metal, tinta, pode se transformar em muitas coisas. E a partir do momento que essa matéria ganha uma forma, se transforma em alguma coisa, tem uma atualidade, que a gente pode entender a essência dela. E isso não acontece no mundo paralelo. Isso acontece nesse mundo. Por isso que ele vai abrir mão da ideia do Platão de um mundo idealizado ou de um mundo inteligível e superior. Então, por exemplo, se a gente junta plástico, metal e tinta, a gente forma em atualidade, uma caneta, que eu estou usando para escrever e para fazer essa aula agora. O que significa isso? Qual é a essência da caneta? O que transforma? O que faz a caneta? A caneta ela é composta por plástico, essa não tem metal na ponta, mas a caneta que você escreve no seu dia a dia, tem um metalzinho na ponta, e é carregada por tinta. Isso traz uma essência para a gente no mundo do Aristóteles. Por isso que ele vai dizer o seguinte: para entender a essência, a gente precisa entender as 4 causas, que vocês já devem ter ouvido, que é a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. O que é isso para o Aristóteles? O que são essas causas? Quando você pensa em causa material, como eu já disse, a gente tem que pensar na matéria, no que compõe isso. Então, se eu pego um elemento plástico, um elemento metal, um elemento tinta e junto, eu consigo formar uma coisa, uma caneta. Essa causa formal, ela tem um objetivo. O objetivo final dela vai ser escrever, mas ela não nasceu sozinha. Então alguém teve que construir essa caneta. Então a causa eficiente é quem produz, quem faz. Tudo bem, caneta veio de uma fábrica. Então alguém pensou que deveria ser composta por plástico, por metal, por tinta e fez essa caneta. Só que, vamos supor que você tem lá na sua casa uma carga de caneta velha, solta, inútil, que não serve para nada. E você achou no lixo uma caneta. Você pega aquela caneta e fala: nossa, uma caneta novinha no lixo. Você vai escrever, que é o objetivo. E ela não escreve.
Mas você lembra da carga que você tem na sua casa e você coloca na ponta da caneta. Ou seja, você acabou de novo, dar sentido, dar uma finalidade para aquilo que tinha se tornado um lixo em algum momento. Isso tudo traz para a gente a ideia de essência. E isso é metafísico. Só que como a metafísica para Aristóteles acontece nesse plano, nesse mundo, ele vai chamar de meta-empiria. Por quê? Porque você precisou experimentar. Então, quando você achou jogado uma caneta sem tinta e decidiu pôr a carga nessa caneta e decidiu que ela novamente voltaria a escrever, você simplesmente conseguiu trazer a essência dela de novo. Essência para Aristóteles nada mais é do que substância. E substância é aquilo que torna a coisa, é aquilo que faz o que é. Então, por exemplo, eu tenho uma substância aqui, que é a caneta, ela tem uma finalidade, que é a essência dela, é o que torna ela o que é, uma caneta. Porque se eu não tenho tinta, ela deixa de ter sentido, deixa de fazer parte daquela finalidade, mas ao mesmo tempo a gente consegue encontrar nela, se trocar a carga, novamente uma substância. E ele coloca um outro conceito que chama acidente. O acidente dessa caneta é ser azul, ser branca. Essa composição não muda a essência. Então o acidente, ele não influencia na essência. Ele é só uma característica a mais. Então, sempre que a gente pensar na metafísica aristotélica, é importante pensar que as formas, que são as essências, é o que traz para a gente a ideia de substância. Então, voltando para a ideia das 4 causas, essas ideias compõem a metafísica aristotélica. Porque por mais que tudo isso pareça concreto, precisamos de um nível de abstração metafísico e além do concreto para entender toda a composição de uma simples caneta. Então a metafísica aristotélica, ela está no mundo concreto, meta-empiria, porém ela exige um nível de abstração, que é o que vai dar sentido para toda a filosofia do Aristóteles a partir daqui. Para vocês... perdi agora, já é.